Qual a diferença entre uma moto normal e uma moto da MotoGP? Ambas as motos têm um quadro, um motor, dois pneus, mas é honestamente aí que a semelhança termina. As motos da MotoGP nunca são disponibilizadas ao público, mas elas são protótipos e são feitas inteiramente do zero, talvez por volta de 7 a 8 unidades. As motos da MotoGP são compostas inteiramente por titânio, fibra de carbono e magnésio, e essa escolha seria proibitivamente cara se aplicada a motos normais. Os módulos de injeção eletrônica aplicados às motos da MotoGP são mapeados individualmente para cada piloto e levando em consideração o layout da pista e as condições climáticas do dia, embora haja limites regulamentados para o mapeamento. E nada disso é oferecido em motos normais. Vamos ver as principais diferenças. A principal diferença de uma moto de corrida da MotoGP para uma moto padrão é o pneu. As motos da MotoGP têm pneus chamados slicks, ou seja, são pneus lisos, perfeitos para corridas, porém possivelmente fatais e sem dúvida ilegais em uma moto utilizada em uma estrada pública. Os pneus não são mais feitos de borracha, mas são feitos de um composto químico complexo, projetado para funcionar de forma ideal em uma faixa de temperatura específica. Em uma moto de estrada, essas temperaturas estão em torno de 75 graus em condições secas e podem cair para 60 graus em condições úmidas. Um pneu da MotoGP não seria capaz de funcionar em 75 graus. Ela giraria normalmente, porém assim que o piloto deitasse nas curvas, ele iria cair na primeira curva que ele encontrasse. Os pneus das motos da MotoGP têm que ter pelo menos 100 graus para permitir ao piloto de fazer a curva com segurança. Para o pneu traseiro, essa temperatura é melhor que seja em torno dos 120 graus. Essas altas temperaturas destruiriam um pneu de uma moto padrão instantaneamente. Antes de todos os grandes prêmios, a equipe no pit configura a moto, dependendo do layout da corrida, dependendo do piloto, e também colocam capa, seja no pneu dianteiro que no pneu traseiro, para manter a temperatura das rodas e mantê-las aquecidas antes da corrida começar. A partir disso, podemos perceber que há uma imensa diferença entre o uso das rodas nas motos de corrida e nas motos padrão. Como as motos da MotoGP usam componentes específicos de corrida em condições extremas, várias peças não duram mais do que algumas horas. Por outro lado, os pneus produzidos em massa para a moto que se usa no dia a dia são compostos padrão, feitos para muitas condições, podem durar 2.000 km ou mais. Já os pneus de corrida são feitos com composto pegajoso e macio para fornecer a aderência necessária para manter as motos na posição vertical e evitar que elas deslizem nas curvas. Esses pneus, que têm que suportar temperaturas muito mais altas, têm uma vida muito curta. Em uma moto da MotoGP, depois de umas 22 voltas, eles estão praticamente destruídos. Uma outra diferença é o motor. Vamos levar em consideração uma moto de 1000 cilindradas padrão. Essa moto poderia produzir 200 cavalos de potência, mais ou menos. Já uma moto da MotoGP, que por enquanto é de 1000 cilindradas, mesmo que as equipes não deixem público quantos cavalos as motos têm de fato, para alcançar a velocidade que elas alcançam nas corridas, elas deveriam chegar perto de uns 280 cavalos, mais ou menos. Outra diferença muito importante é a diferença entre o material com o qual os dois tipos de motos são feitos. Para você ter uma ideia, uma moto da MotoGP custa mais ou menos $1 milhão. E isso sem levar em consideração o preço das pesquisas e do desenvolvimento que cada equipe faz durante o ano para poder ter melhorias no ano seguinte. As motos da MotoGP, no entanto, usam carenagens em fibra de carbono, que é muito mais leve e muito mais robusta. A tecnologia melhorou muito em motos normais, mas está anos-luz à frente nessas motos monstruosas que são as motos da MotoGP. E uma diferença, principalmente em relação às motos mais atuais, é que as motos da MotoGP não possuem ABS. Uma outra diferença é o peso. Uma moto da MotoGP chega a pesar mais ou menos entre os 160 kg, isso graças ao material usado. Outra diferença muito marcante é os freios. Os freios a disco nas motos da MotoGP são feitos de carbono, mais leves do que os discos feitos de aço ou ferro, que são padrão em motos normais. Os discos de carbono permitem que um piloto mude de direção sem perder o controle e exigem altas temperaturas para serem eficazes, e não podem ser usados em clima úmido porque a chuva os resfria muito rapidamente. Em clima úmido, por exemplo, quando está chovendo, são utilizados freios de aço. Embora uma moto padrão que se usa no dia a dia
possa soar para nossos ouvidos como uma moto da MotoGP e se mover para nossos olhos como uma moto de corrida, elas são completamente diferentes. Há tantas nuances sutis e não tão sutis entre as duas motos que separam os dois níveis de tecnologia. Bom, essa é a diferença entre uma moto padrão e uma moto de corrida. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e não esquece de seguir o canal para mais vídeos. Obrigado, fui!